Você sabe o que o 2025 mudou na nossa forma de ver e tratar a desbiose intestinal? Meus queridos, eu vou te fazer uma pergunta. Você ainda trata a desbiose da mesma forma que tratava há 5 anos? Porque se a resposta for sim, eu preciso te atualizar urgentemente. 2025 trouxe descobertas científicas que estão virando completamente o jogo da desbiose. E quando eu falo virar o jogo, eu não estou falando de teorias abstratas, não. Estou falando de achados que já estão ou deveriam estar mudando a forma como você conduz seus pacientes no consultório hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Consciência Desbiótica. Aqui a gente desvenda as bases científicas da desbiose intestinal e traduz esse conhecimento para a prática clínica real. A gente promove a consciência com C maiúsculo sobre a desbiose, sobre a perspectiva mais recente da comunidade científica, munindo você, profissional de saúde, com conhecimento preciso, mas ao mesmo tempo sucinto, didático e atualizado. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica, pesquisadora, apaixonada por transformar ou traduzir uma ciência de ponta num raciocínio clínico e aplicável no seu consultório. E o tema de hoje é: o que 2025 trouxe para a desbiose? As descobertas científicas que mudaram a prática clínica. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que precisam ouvir isso. Ajuda a gente a divulgar a ciência médica de qualidade, né? Então pega o caderninho, porque hoje eu vou te apresentar 5 descobertas científicas de 2025 que você precisa conhecer. E mais, eu vou te mostrar como aplicar cada uma delas na sua prática clínica. Primeira descoberta, meus queridos. E olha que essa daqui é preocupante. Desbiose pode gerar resistência antibiótica, mesmo sem o paciente usar antibióticos. Pega o caderninho. Um estudo publicado em 2025 na revista Science Advances mapeou o que eles chamaram de genes da resistência derivados do microbioma. E o que eles descobriram? Que uma microbiota desbiótica, especialmente quando dominada por certas bactérias gram-negativas, pode funcionar como um reservatório de genes de resistência. Esses genes são transmitidos horizontalmente entre bactérias através do que nós chamamos de plasmídeos. Ou seja, mesmo que o paciente nunca tenha tomado um antibiótico específico na vida, se ele tem uma desbiose crônica, a microbiota dele pode estar treinando bactérias a resistirem a múltiplos antibióticos. E por que isso acontece? Numa microbiota desbiótica, você tem um ambiente de estresse que é constante. As bactérias comensais, aquelas que são boazinhas, que estão ali só comendo na mesma mesa, né? Elas ficam em desvantagem. E as oportunistas, que são mais resistentes e adaptáveis, começam a dominar. E aí elas trocam material genético entre si, incluindo genes de resistência. E olha só a aplicação clínica disso, né? Quando você trata a desbiose, você não está só melhorando o sintoma gastrointestinal, você está reduzindo o risco do seu paciente desenvolver infecções por bactérias multiresistentes. Você está fazendo saúde pública dentro do teu consultório. E mais, esse estudo reforça que o que eu sempre falo com os meus alunos: prescrição racional de antibióticos é fundamental, porque cada vez que você usa um antibiótico sem necessidade, você agrava a desbiose e você potencialmente ainda aumenta o reservatório de bactérias resistentes. Então a mensagem aqui é clara: tratar a desbiose é também prevenir resistência antibiótica. Isso muda completamente a forma como a gente deve enxergar a importância da modulação da microbiota. Segunda descoberta: cada doença inflamatória intestinal tem uma assinatura microbiana específica. Olha que interessante. Um estudo publicado em 2025 na Nature Medicine analisou milhares de pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E o que eles descobriram? Que essas doenças não só alteram a microbiota, o que a gente já sabia, mas que cada uma delas tem um padrão microbiano específico, quase como uma impressão digital. Então pega o caderninho. Na doença de Crohn, por exemplo, há uma redução marcante de Faecalibacterium prausnitis e Roseburia, que são produtoras de butirato, e um aumento de E. coli aderente invasiva e espécies de Ruminococcus guinavus. Já na retocolite, o padrão é diferente. A maior perda da diversidade global, com redução de Akkermansia e aumento de bactérias sulfato-redutoras. E por que isso é importante clinicamente? Porque isso abre caminho para um diagnóstico mais precoce, baseado
baseado no microbioma. Imagina você conseguir identificar, através de um exame de fezes, que um paciente com sintomas inespecíficos tem um padrão de microbiota compatível com uma doença de Crohn em estágio inicial, por exemplo, tá? Ou antes mesmo dele desenvolver a doença. Mais ainda, isso permite personalização de tratamento, porque se eu sei qual é a assinatura microbiana do paciente, eu posso direcionar pré-bióticos, probióticos e intervenções dietéticas de forma mais precisa. É como se a gente tivesse descoberto que cada doença inflamatória intestinal tem digitais intestinais, entendeu? E isso muda completamente a abordagem, o rastreio, o diagnóstico e tratamento dessas doenças. E olha, esse conceito não se limita às doenças inflamatórias intestinais. A gente já está vendo estudos mostrando assinaturas microbianas específicas para outras condições, desde síndrome do intestino irritável até outras doenças com componente autoimune. A medicina de precisão aplicada ao microbioma finalmente está saindo do papel. Terceira descoberta, e essa aqui é fascinante. Disbiose prejudica diretamente o sono profundo e a plasticidade sináptica no hipocampo. Pega o caderninho. Um estudo publicado em 2025 na Cell Reports demonstrou algo que a gente suspeitava, mas nunca tinha provado de forma tão clara. A microbiota intestinal impacta diretamente a arquitetura do sono e a função cognitiva através do hipocampo. Os pesquisadores usaram modelos animais e depois validaram em humanos. E o que eles encontraram? Que animais com disbiose induzida apresentavam redução significativa do sono de ondas lentas, aquele essencial para o sono profundo, reparador e consolidação de memória. E mais, esses animais tinham redução da neurogênese no hipocampo e da expressão do BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, essencial para a plasticidade sináptica. E como isso acontece? Através de 3 vias principais. Primeira, redução de ácido graxo cadeia curta, especialmente o butirato, que tem um efeito neuromodulador direto. Segunda, aumento de citocinas pró-inflamatórias que atravessam a barreira hematoencefálica e causam neuroinflamação. Terceira, alteração do eixo HPA, com desregulação do cortisol, afetando o ciclo circadiano. Então, olha a implicação clínica. Aquele paciente que chega ao seu consultório reclamando de insônia, sono não reparador, de névoa mental, de dificuldade de concentração, você precisa investigar o intestino dele. Porque pode não ser um problema primariamente neurológico ou psiquiátrico, pode ser também uma disbiose afetando o cérebro dele. E o contrário é verdade também, né? Pacientes com disbiose crônica precisam de avaliação da qualidade do sono e função cognitiva. Porque se eu trato a disbiose e melhoro o sono, eu melhoro cognição, memória, humor e produtividade. É o eixo intestino-cérebro em ação. E agora, com evidência neurocientífica robusta. Quarta descoberta, nem toda fibra é igual quando o assunto é recuperação da microbiota pós-antibiótico. Olha só, a gente sempre soube que fibras são importantes para a microbiota, né? Mas um estudo publicado em 2025 na revista Immunity mostrou algo extremamente específico e clinicamente relevante. O tipo de fibra faz toda a diferença na velocidade e qualidade da recuperação da microbiota após o uso de antibióticos. Pega o caderninho. O estudo comparou diferentes tipos de fibras fermentáveis. Inulina, fruto-oligosacarídeos, os FOS, a pectina, o amido resistente e as beta-glucanas. E avaliou qual delas era a mais eficaz em restaurar a microbiota após um ciclo de antibióticos de amplo espectro. E o resultado? Fibras de cadeia longa e fermentação lenta, como inulina e beta-glucana, foram superiores em promover a recuperação de bactérias produtoras de butirato, especialmente Faecalibacterium e Roseburia. Já fibras de fermentação rápida, como o FOS isolado, causavam distensão e desconforto sem a mesma eficácia de recuperação. Mais interessante ainda, o estudo mostrou que a combinação de fibras, o que eles chamaram de blend pré-biótico, era mais eficaz do que dar fibras isoladas. E por quê? Porque diferentes bactérias utilizam diferentes substratos. Então, quando você oferece uma variedade de fibras, você alimenta uma variedade de bactérias benéficas. E tem outro achado importante. As fibras promovem recuperação através de vias imunometabólicas específicas. Elas não só alimentam as bactérias, como também modulam células imunes intestinais, especialmente células T regulatórias, reduzindo inflamação residual pós-antibiótico. Então, qual a aplicação clínica? Quando você prescreve um antibiótico, porque às vezes é necessário, você já deve orientar o paciente sobre suplementação de fibras específicas durante e após o tratamento. E não é qualquer fibra. Fibras de cadeia longa, fermentação lenta, idealmente combinadas. E olha, isso também se aplica a pacientes com disbiose crônica que não usaram antibióticos recentemente, porque a escolha da fibra certa pode acelerar muito a recuperação da microbiota.
E chegamos na quinta e última descoberta, que para mim é a mais revolucionária de todas. Eubiose não é um padrão fixo. Eubiose, ou seja, microbiota saudável, é uma capacidade adaptativa. Pega o caderninho, porque isso aqui muda tudo. Um estudo publicado em 2025 na Trends in Microbiology propõe uma redefinição completa do conceito de eubiose. E olha que ousadia deles, né? Eles dizem que a microbiota, o que a gente estava olhando, para a microbiota de forma errada. Durante anos, a gente tentou definir eubiose como um estado de equilíbrio fixo, com determinadas bactérias em determinadas proporções. A ideia era, se tem fecalibactério, tem Akkermansia. Tem bifidobactério, então tá tudo bem, né? Não tem? Então eu tenho disbiose. Mas o estudo de 2025 mostrou que isso é muito simplista, porque a microbiota varia absurdamente entre indivíduos saudáveis. É o que eu sempre digo, é difícil a gente ter uma assinatura microbiana saudável. O que é normal para você pode ser completamente diferente do que é normal para mim. E mais, a microbiota ela varia ao longo do tempo no mesmo indivíduo e vai depender da dieta, do nível de estresse, da atividade física, do sono, ou seja, o que define uma eubiose de verdade? Resiliência funcional. Ou seja, a capacidade da microbiota de manter as suas funções essenciais, como a produção de ácido gástrico cadeia curta, metabolização de bile, regulação imune, produção de vitaminas, mesmo diante das perturbações do dia a dia. É como uma floresta, né? Uma floresta saudável não é aquela que nunca pega fogo ou nunca tem tempestade. É aquela que, quando passam, né, essas perturbações, consegue, então, se regenerar e manter suas funções ecológicas. A microbiota é a mesma coisa. Então, qual a implicação clínica? A gente precisa parar de tratar a disbiose como se fosse um checklist de bactérias. A gente precisa tratar disbiose como perda da funcionalidade e perda de resiliência. Isso muda completamente a abordagem terapêutica. Em vez de ficar obcecado em aumentar uma bactéria X ou Y, a gente precisa focar em restaurar a capacidade adaptativa daquele coletivo microbiano. E como? Com diversidade dietética, redução de fatores estressores, como medicamentos desnecessários, antibióticos e inibidores de ácido, entre outros, estresse psicológico, suporte nutricional adequado, modulação inflamatória. Eubiose é um movimento, é uma adaptação, é resiliência. Não é fotografia, é um filme. Então, meus queridos, vamos fazer o nosso resumo final no formato 5, 4, 3, 2, 1? Então, pega o caderninho aí. 5 descobertas transformadoras de 2025. Disbiose gera resistência antibiótica, mesmo sem uso de antibióticos. Cada doença inflamatória intestinal tem uma assinatura microbiana específica. Disbiose prejudica sono profundo e plasticidade sináptica. O tipo de fibra importa na recuperação da microbiota. Eubiose é resiliência funcional, não padrão fixo. As 4 áreas clínicas diretamente impactadas por essas descobertas são infectologia e saúde pública, nós estamos falando de resistência antibiótica, gastroenterologia, no geral, né? Claro, diagnóstico e tratamento de doença inflamatória intestinal, neurologia e psiquiatria, sono, cognição, saúde mental, nutrição clínica, prescrição personalizada de fibras. Então, aqui vão 3 recomendações práticas para a sua clínica. 1. Investigue disbiose em pacientes com infecções de repetição e uso prévio de múltiplos antibióticos. Avalie qualidade do sono e função cognitiva em todo paciente com disbiose. Personalize a prescrição de fibras com base no perfil clínico do seu paciente. 2 mudanças urgentes na abordagem tradicional. Pare de tratar a disbiose como diagnóstico único. Trate como um fator de risco sistêmico. Pare de buscar microbiota padrão ideal. Foque em restaurar resiliência funcional. Uma nova visão. Disbiose é um processo adaptativo disfuncional. Tratar disbiose é restaurar a capacidade de resposta saudável da microbiota aos desafios do ambiente. Meus queridos, 2025 realmente mudou o jogo da disbiose. A ciência avançou de forma impressionante e a gente não pode ficar para trás. Se você quer continuar atualizado com as descobertas mais recentes sobre disbiose e microbiota, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.
e compartilhe esse vídeo com colegas da área. Vamos juntos elevar o nível da medicina funcional no Brasil. Deixa aqui seus comentários, qual dessas 5 descobertas mais te surpreendeu, qual você já vai aplicar na prática clínica essa semana. Um beijo, meus queridos, nós nos vemos no próximo vídeo. Mamãe ama vocês.